agradeço primeiro o convite da casa, né, feito pela Sandra, muito obrigado, uma alegria muito grande retornar aqui com vocês, rogando a Deus e a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, que nos inspire. Para que possamos juntos, né, meditar um pouquinho sobre alguns ensinos da doutrina, do Evangelho do Cristo. O tema que trago aqui para hoje é sobre a lei de amor. Consta no Evangelho de Mateus que certa feita um doutor da lei, aqueles fariseus da época, né, foram até Jesus e fizeram a ele uma pergunta, porque eles viviam provocando Jesus, né? Queriam tentá-lo. Então eles perguntam: mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus responde a eles: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, essa passagem, né, que está no Evangelho de Mateus, para a gente pensar um pouco, a gente precisaria retornar um pouco no tempo, lá à época de Moisés. Porque na figura de Moisés está centrada a primeira grande revelação da lei divina. Porque a doutrina espírita nos explica que existem três grandes revelações da lei divina, né? Em Moisés, com Jesus e com a doutrina espírita. Três momentos diferentes da humanidade. Mas voltemos lá à época de Moisés, quando ele recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos, né, as tábuas da lei. Então Moisés trouxe essa primeira grande revelação da lei divina de uma forma bem característica, porque a gente percebe que a revelação da lei divina ela vai se adaptando a cada época da humanidade. O que eu quero dizer? Naquela época de Moisés, a humanidade de então, muito provavelmente nós estaríamos lá vivendo desde essa época, né, reencarnando e chegando aqui hoje em bem melhores condições. Mas imaginem, né, a humanidade da época de Moisés era um povo, como a gente sabe pela Bíblia, pelos livros, um povo rebelde, duro de coração, um povo agressivo, e precisava, né, de leis um pouco mais severas para conter ali os ânimos, né? Então a gente percebe que os 10 mandamentos, eles têm uma feição própria de acordo com a humanidade. O que a gente percebe lá nos 10 mandamentos? Muitas proibições. Não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher nem o bem do próximo, não levantarás falso testemunho. Vejam quantos não. Por quê? Era para, né, levar de uma forma mais dura, conter ali, né, aquele povo mais rebelde. E aí o que acontece? Depois de Moisés, passaram-se mais de 1.300, uns falam 1.300, 1.500 anos, depois de Moisés, vem o próprio Cristo à Terra, para trazer um novo avanço no entendimento da lei divina. E quando Jesus vem, ele traz a lei de amor, que é o tema aqui da nossa fala de hoje. Porque Jesus, quando vem, ele começa a ensinar de uma forma a melhorar o entendimento das pessoas. Porque, vejam, na época de Moisés, como que se entendia o Criador? As pessoas tinham medo de Deus, né? Era aquele temor. E até hoje a gente vê irmãos falando, né, que temem a Deus. É um resquício lá do passado, porque não é para se temer a Deus. Temer porque Deus é amor, né? Então quando Jesus vem, ele fala de Deus como o Pai. Jesus chama Deus de Pai.
pai amoroso, pai que ama os seus filhos. Porque na época de Moisés, as pessoas achavam, né, que Deus era cruel, era vingativo, mandava exterminar gerações, conforme a gente lê na Bíblia, que precisa ser entendido isso, né? Então era a visão das pessoas de Deus, era essa. Jesus vem e diz, não, Deus é o Pai, Deus é amor, Deus nos ama. E aí, com isso, Jesus resume os 10 mandamentos. Com essa citação que eu li aqui, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, por isso que ele diz, aqui está contida toda a lei e os profetas, porque quem ama verdadeiramente não rouba, não mata, não deseja nada do outro, não é? Então veja, a lei de amor resume os 10 mandamentos, bastaria seguir esses 2, ama a Deus e ama o próximo como a ti mesmo. E aí no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso livro, né, que representa, que traz os ensinos do Cristo, tem uma mensagem do Espírito Fenelon, uma das mensagens, né? E ele diz assim, o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Bonito isso, né? Porque Fenelon está dizendo o quê? Que todos nós temos uma essência divina em nós. Isso é muito bonito. Ele está se referindo a nós espíritos, né? Não nós aqui encarnados na nossa condição atual, muito atrasada ainda, mas nós espíritos imortais que somos, né? Quando Deus cria o espírito, ali já está uma essência de Deus, a centelha divina, como é chamado. Então, por que digo isso? Para a gente compreender que nós temos um potencial gigantesco. Eu gosto de comparar com alguns exemplos para a gente imaginar bem, né? Um exemplo grosseiro até, mas imaginemos o espírito como uma semente de uma árvore. Você vê a sementezinha da árvore, você não diz que ali vai surgir uma árvore, às vezes gigantesca, depois de alguns anos, não é? É estranho ver a sementinha. Então o espírito, mais ou menos para ter essa ideia, é como se fosse a semente. Quando ele é criado, como diz o livro dos Espíritos, é simples e ignorante, no sentido de desconhecer, no sentido de não ter desenvolvimento ali. Então aquele espírito tão simples, tão pequeno, um dia lá no futuro distante, vai se tornar um anjo. Vocês todos têm essa convicção? Nós vamos um dia ser anjos. Parece difícil pensar hoje, né? Mas Jesus já disse isso. Porque aquela frase dele, marcante, quando ele diz, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Então Jesus já estava dizendo para nós, né, a humanidade da época, que temos esse potencial divino, para a gente perceber a beleza da criação divina. Deus cria os espíritos sabendo que todos, sem nenhuma exceção, vão se tornar perfeitos um dia. Aí vocês poderiam perguntar, mas será que aquela pessoa que a gente vê no jornal hoje, matando cruelmente, também vai ser um anjo? Vai com toda certeza, porque Deus é perfeito. O que acontece? Deus é tão perfeito e tão sábio, que Ele concede o livre-arbítrio, liberdade de fazer escolhas, e Ele permite que nós escolhamos até o caminho do mal, se nós quisermos. Então, quantos irmãos enveredam pelo caminho do mal, ficam um longo tempo na maldade, no crime, mas um dia, depois de inúmeras reencarnações, esse espírito também vai se redimir, também vai voltar ao caminho do progresso. Então a gente percebe que nós estamos nessa caminhada evolutiva, desenvolvendo amor em nós.
E é muito importante isso. A gente está aprendendo a desenvolver amor. Então a gente estagia em níveis de convivência diferentes para que esse amor passe por experiências diferentes. Então vejam, a gente tem amor de amigos. Não é bom, não? Um amor, uma amizade sincera. É um amor que a gente desenvolve. Tem o amor de irmãos, que é algo mais, mais belo, com algumas exceções. E tem também o amor de mãe, o amor de casais, o amor de mãe. O amor de mãe é das maiores expressões do amor na terra. A mãe ama seu filho de forma incondicional, não é? A mãe ama, mesmo que o filho seja ingrato, mesmo que o filho não corresponda às expectativas da mãe, até mesmo se o filho for um criminoso. A mãe está sempre lá, visitando, no presídio. A mãe não abandona. Então, para a gente ter uma ideia de como que chega o nível do amor na Terra. Mas, como nós estamos num planeta ainda atrasado, digo atrasado em relação a outros planetas muito mais adiantados que o nosso, porque existe vida na maioria dos planetas. A ciência que está em busca de confirmar isso. Então, mesmo a mãe, que é um amor tão belo, não é ainda a condição ideal do amor. Porque vejam, a mãe ama muito seu filho de forma incondicional, mas ela não ama o filho da outra mãe. Não é interessante? Ela ama o seu, mas o da outra ainda não. Para a gente perceber que falta ainda para a gente avançar, para a gente ir desenvolvendo esse amor. Outra coisa para a gente comparando a ideia do amor, existe uma diferença entre amar e gostar. Certa vez perguntaram para Buda, qual a diferença entre amar e gostar? E ele, com a sua sabedoria, deu um exemplo muito prático. Falou que se você gosta de uma planta, de uma flor, o que você faz? Você arranca, você quer para você. Mas se você ama a flor, você rega, cultiva, para que ela floresça. Para a gente percebendo essa diferença desse gostar possessivo, a gente gosta, os casais, por exemplo, dizem, eu te amo, mas eu quero que você me faça feliz, tem condição. Então a gente vai percebendo essas sutilezas do amor, esse progresso que a gente vai conquistando. E aí a gente vai perceber que nós vamos chegar um dia, depois de muito tempo ainda, nos níveis bem altos de amor, que chega ao nível do sacrifício pelo outro. Vou dar 2 exemplos só, para a gente perceber isso. O primeiro exemplo é Bezerra de Menezes. Acho que todos já ouviram falar em Bezerra de Menezes, um espírito. Ele foi aquele médico, conhecido médico dos pobres, que atendia a todos, não cobrava, médico caridoso. E Bezerra de Menezes nos diz os Espíritos que ele recebeu um convite para deixar o planeta Terra, habitar outras esferas, pela sua condição evolutiva, pelos seus méritos, ele merece planos mais elevados. E Bezerra pediu que deixasse ele continuar na Terra, porque ele percebia a imensa carência nossa, a necessidade da população da humanidade terrestre. Então ele pediu para ficar, para nos ajudar. Por isso que a gente ouve tanto falar em Bezerra, atendendo aqui e ali, esse espírito tão dedicado. O que é isso? Sacrifício por amor. Porque se ele seguisse, a vida nos outros planos é muito mais bela, mais tranquila, mas ele se sacrifica por nós, por amor, para a gente perceber onde chega. Outro exemplo apenas, a mãe de André Luiz, do livro Nosso Lar, creio que vocês vão se recordar. A mãe de André Luiz habitava uma colônia espiritual acima de Nosso Lar, ela era mais evoluída.
estava mais evoluída espiritualmente. E ela chega um momento e diz para André, né, seu filho, que ela iria reencarnar. Só que ela não precisava reencarnar naquela hora, porque a reencarnação é para aqueles que têm mais dívidas, sentem necessidade de voltar mais rápido, para redimir, né, para se reconciliar. Ela não estava precisando reencarnar naquele momento. Mas ela fala: filho, eu vou me reencarnar para ajudar seu pai, porque o pai estava no umbral. Aí ela programou a reencarnação junto do ex-marido. Iria os dois, com planejamento reencarnatório de se casar novamente. E o detalhe, ela ia receber por filhas, as duas ex-amantes do marido. Vejam se é fácil. Olha o nível que chega para a gente perceber a renúncia, o sacrifício para ajudar aqueles que ela percebia que estavam ainda atrasados, né, nessa evolução. E aqui agora eu quero me recordar uma frase do Espírito de Verdade sobre esse assunto que diz, né: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Então aqui o Espírito de Verdade está falando das duas asas simbólicas da evolução espiritual, simbólicas. Imagina o Espírito como ele fazer um voo, né, para a evolução, precisaria de duas asas. Uma seria o amor e outra a sabedoria. Então nós temos que crescer em conhecimento, inteligência, sabedoria e também bondade, moral, amor, duas asas, né? E Emmanuel, o benfeitor, ele vem nos dizer no livro Pensamento e Vida, ele tem uma mensagem muito bela que ele comenta sobre isso. E eu achei interessante o exemplo que ele dá, que eu gosto muito de exemplos, né, para a gente gravar mais o ensino. Emmanuel diz assim, que ao invés de usar os termos amor e sabedoria, ele usa bondade e inteligência. Então ele fala que a bondade e a inteligência deveriam caminhar juntas, quer dizer, a gente deveria avançar tanto em bondade quanto em inteligência, mais ou menos ao mesmo tempo. Só que não é isso que acontece na Terra, né? A Terra, o que acontece? A inteligência disparou e a moral ficou. Então a inteligência está na frente. Então Emmanuel diz que se a bondade não caminha junto, aí ele dá o exemplo. Ele diz assim: a bondade sem a inteligência é como se fosse um poço de água fresca. Imagina um viajante num deserto, naquela estrada, naquele sol quente, caminhando, e aí ele encontra um poço de água fresca, gostosa, que mata a sede dele, mas que não mostra o caminho para ele chegar no seu objetivo. Então seria a bondade sem a inteligência, é esse poço. E ele diz que a inteligência sem a bondade, na mesma estrada, naquele sol quente, é uma placa, um poste sinalizador, que mostra o caminho perfeitamente para o viajante, mas que o deixa morrer de sede pelo caminho. Olha que exemplo bonito, para a gente perceber como a bondade sempre deveria caminhar junto com a inteligência. Então assim a gente vai percebendo que amar é desejar a felicidade do outro. Isso é muito importante. Às vezes a gente pensa que ama, porque a gente tem um amor ainda, né, que está em desenvolvimento. Porque geralmente a gente ama esperando uma recompensa, esperando que o outro corresponda, como eu citei o casal de namorados. Eu quero que você me faça feliz. Então assim, espera algo. Agora quem ama de verdade, amor puro, quer apenas a felicidade do outro. Pode ser ingrato, é como a mãe, né? Pode ser ingrato, pode não corresponder, mas a pessoa deseja a felicidade do outro. E aí aqui eu me lembro de Jesus.
quando ele nos deixa a regra de ouro do Evangelho. Qual é a regra de ouro? Faça ao outro tudo aquilo que você gostaria que te fosse feito. Quando a gente tiver dúvidas, né, de como agir, se você está num dilema, eu não sei se eu ajo assim ou assado, se eu faço isso ou aquilo para aquela pessoa, se coloque no lugar dela. O que você gostaria de receber, faz também para ela, né? É uma regra que a gente não fala. E aí Kardec, né, gosta de complicar um pouquinho. Ele fala da lei, ele fala sobre amar o semelhante, né, a lei de amor. Mas aí ele vem, apresenta o capítulo 12, aí trava um pouco, porque ele fala, amai os vossos inimigos. Aí a pessoa fala, aí não dá, né? Amar o inimigo também é muito. Lá no Evangelho de Mateus está escrito assim, aprendestes que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Eu vos digo, disse Jesus, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. É difícil, né? Mas Kardec, com a sua sabedoria, porque a gente poderia pensar assim, mas como que eu vou conviver com o inimigo? Vai ser como um amigo meu? Impossível. E é mesmo impossível, porque até a questão fluídica não bate, né? Você aproxima perto de alguém que te odeia ou que não combina com você, tem uma questão fluídica até que não assimila os fluidos, né? Mas Kardec, na sua sabedoria, ele vem nos esclarecer que amar o inimigo não é ter que conviver com ele. A gente não vai ter o mesmo carinho, a mesma afeição que nós temos para com um amigo, um familiar querido. Ele diz não. Amar o inimigo seria não guardar ódio nem desejo de vingança. Se conseguir isso, já estamos começando a amar o inimigo, desde que você não queira se vingar, porque, gente, a vingança é um atraso. Os Espíritos dizem para nós que nós temos muitas imperfeições, nós sabemos quantas coisas a gente tem para se melhorar, mas eles dizem assim, a vingança não deveria fazer parte dos nossos sentimentos aí, porque vingar-se é algo muito atrasado, assim, muito ruim para o espírito. Que a gente procure aprender a perdoar, né? Compreender que o outro às vezes não aprendeu o que nós já aprendemos, às vezes a outra pessoa é um enfermo da alma, ele é doente, a pessoa às vezes não tem condições de agir como a gente já consegue, para que a gente compreenda mais, né? Então Kardec vem dizer, não guardar ódio, não ter desejo de vingança, não colocar obstáculo para uma possível reconciliação, orar por eles. Eu sugiro começar pela última, orar por eles. É o mais fácil, né? Pensem bem, quando vocês têm um problema com alguém, se tiverem, né? A pior coisa que existe, pessoal, eu creio, é guardar mágoa. A mágoa é um corrosivo que vai, né? Essa mágoa que a gente vai carregando por meses, anos, ela afeta tanto a gente que pode se transformar numa doença no corpo físico, e de graves proporções às vezes, pode gerar até um câncer, e aí não descobre a causa. O que foi? É aquela mágoa. Então é muito ruim. Por isso que Jesus, se vocês pegarem o Evangelho, quantas vezes Jesus fala de perdão? Porque o perdão, ele ajuda primeiro quem perdoa. O perdão é bom para nós. Quem perdoa já está se beneficiando. Então que a gente comece buscando tentar esse perdão. E uma maneira é orar pelo outro. E eu sugiro até que comece aquela oração até forçada de início. Não vai ser espontâneo. Você está com raiva às vezes. Mas comece, meu Deus, né?
dá uma forçada ali, tem piedade dele. Mas a gente vai tentando, a coisa vai tornando mais espontânea. Até que vai chegar uma hora que você está desejando mesmo que o outro fique em paz. Porque você está querendo conseguir aquilo. Então começa forçado, mas vai chegar um ponto que a gente vai conseguir enxergar o outro como uma pessoa carente, necessitada, que vai sofrer pelo que fez. Porque a lei de Deus é perfeita. Ninguém fica impune. É que a gente quer fazer vingança, né, com as nossas mãos às vezes, mas deixa que Deus cuida para a gente aprender esse perdão, né? E aqui também me recordei, enquanto preparava essa reflexão, de uma bela história que André Luiz conta no livro Libertação. A série de André Luiz é maravilhosa, né? No livro Libertação tem um capítulo que ele chama Missão de Amor. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou contar aqui rapidinho, resumidamente. Não vou tirar a graça da leitura, não, só vou contar muito resumido. Mas ele fala de um caso de obsessão que estava acontecendo, muito grave. Uma moça, né, uma senhora, estava sendo obsediada, mas assim, obsessão grave. Era uma equipe de obsessores tentando levá-la à morte. Era assim uma coisa ferrenha, uma vingança cruel mesmo. E André Luiz, junto de Gúbio, um instrutor espiritual, eles programam para vir à terra, à casa dessa senhora, para ajudá-la. Eles queriam desfazer o processo obsessivo. Mas lógico, um processo complicado, não era chegar lá e espantar os obsessores. Existe todo um cuidado, um trabalho a ser desenvolvido. E resumidamente falando, o que eu quero destacar aqui nessa história é essa questão do amar os inimigos, porque eles fazem isso. Quando eles chegam na casa e tomam contato com os obsessores, eles primeiro vão procurar conhecer a história dos obsessores, eles se tornam visíveis para eles, conversam com o chefe dos obsessores e descobrem que o chefe tinha problemas como qualquer outro. Tinha um filho dele preso injustamente. E o que eles fazem? Antes de ajudar a moça, e por sinal, esqueci um detalhe, a moça obsediada já havia convivido com esse instrutor espiritual em vidas anteriores, e era uma filha querida do seu coração. Mas ele, antes de ajudá-la, ele vai ajudar o chefe do obsessor a libertar o filho. Olha, quem que imagina isso? Ele vai na casa do juiz que condenou injustamente, todo um trabalho de convencimento, de chamá-lo à responsabilidade, todo um trabalho ali, e ele conquista a confiança do obsessor. Olha por onde eles vão agir para acabar com o processo. Não é a força, vão convencendo com amor, ajudam o obsessor fica tão grato a hora que vê o seu filho livre, que ele se torna um aliado do instrutor espiritual. E André Luiz diz assim, que ele viu uma cena comovedora que era impossível algum tempo antes, porque o obsessor, depois de ser ajudado, Gúbio pede a ele, olha só a cena, Gúbio, que era o instrutor espiritual, chega para o obsessor e fala, olha, eu te ajudei a libertar seu filho, que é quem você ama muito, mas eu quero te pedir uma coisa agora. A minha filha do coração é Margarida, que está sendo obsediada, e eu quero te pedir para você me ajudar. O chefe dos obsessores. E o chefe responde assim para ele, olha, eu trouxe até escrito para ele, emocionante isso. O chefe diz a ele, ninguém me falou ainda como tu. Tuas palavras são consagradas por uma força divina que eu não conheço, porque chegam aos meus ouvidos quando já me encontro confundido pelos teus atos convincentes. Faze de mim o que desejares. Se tornou um amigo. Vocês entendem a força do amor? A gente pensa assim que a equipe espiritual vai chegar lá e espantar os obsessores. Não, eles vão ajudar primeiro, porque eles também são necessitados, também são filhos de Deus.
Então primeiro ele ajudou e assim ele foi conquistando um por um dos obsessores, até chegar ao ponto, depois de algum tempo, que acabou o processo, libertaram Margarida. Para a gente perceber, né, essa força do amor. E eu quero então encerrar com uma crônica de Humberto de Campos, que está no livro Contos e Apólogos, chamada A Esmola da Compaixão. Eu vou aqui narrar com as minhas palavras, né, fica mais simples do que ler, né? Diz Humberto de Campos que quando Jesus, depois que passou pela morte do corpo na cruz, que Jesus retornou à esfera espiritual, os discípulos do Cristo continuaram a sua missão de amor na terra. E eles fundaram, né, abriram uma casa onde eles atendiam todos os necessitados. E essa casa ficou conhecida como a Casa do Caminho, que você já deve ter ouvido esse termo, né? A Casa do Caminho era um lugar onde eles atendiam. E lá, sempre, né, cheia, velhinhos, desiludidos, mães carregando crianças enfermas nos braços, alienados mentais, assim, de todas as necessidades, né? E numa pequena sala dessa casa, atendia o apóstolo Pedro. Pedro, que era o líder até do grupo apostólico, né? Ele sempre atendia com muita dedicação, com muito amor. Mas Humberto de Campos destaca que em determinado dia, Pedro estava irritado, naquele dia. Ele estava muito irritado, talvez pelo cansaço físico, ou até mesmo pela fragilidade da condição humana, né? Pedro estava irritado. E assim ele diz para um auxiliar do trabalho: olha, observa aquele homem que vem em nossa direção com os braços ressequidos. Aquele infeliz espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. É justo que ele sofra agora. Pedro dizendo. Logo em seguida, ele mostra uma mulher que vinha pelo chão se arrastando, com o corpo cheio de feridas. E ele diz a outro auxiliar: você vê essa mulher que vem se arrastando pelo chão? Ela é cruel e orgulhosa. Muitos já presenciaram o seu riso sarcástico diante de escravos agonizantes que ela mandava espancar até a morte. Ela deve sofrer agora. E por muitas horas Pedro, naquele dia, foi apontando as mazelas, as imperfeições daqueles que ali chegavam em busca de socorro. Até que ao final do dia, aquele dia longo, estressante, Pedro já estava fechando a casa para o descanso noturno. Estava só ele naquela casa. Ele estava agachado naquelas portas que fecham ao chão ali, travando alguma coisa na porta, quando entra um andarilho muito simples, entra e Pedro não percebe a presença dele. E esse homem então chega por trás de Pedro e toca nas costas de Pedro, e ele, irritado como estava, né, diz apenas, sem se virar até: ei você, o que quer aqui agora? É tarde, eu quero ir embora, eu quero descansar. E aquele homem nada respondeu. E Pedro então insistiu: diga logo, o que você quer? Eu estou cansado. E aquele homem nada disse. Então Pedro foi se virando e ele percebeu os pés descalços daquele homem, empoeirados, mas com marcas de sangue nos pés. E Pedro então foi se levantando e percebeu as mãos, que também tinham sangue, e duas marcas estranhas na mão. Quando ele olhou os olhos daquele homem, e aí, desfalecente e perplexo, ele percebeu que estava diante de Jesus. Então ele se ajoelha chorando em soluços,
preocupado, porque naquele dia, né, que ele agiu tão mal, ele pergunta a Jesus: Senhor, Senhor, o que pretendes desse teu servo? E Jesus afaga a cabeça de Pedro e com voz triste ele lhe diz: Pedro, nós não fomos chamados para socorrer as almas puras do caminho. Venho rogar-te a caridade do teu silêncio, quando você não puder ajudar. Suplico-te, Pedro, pelos filhos da minha esperança, a esmola da compaixão. Uma boa noite para todos, muita paz, muito obrigado.